Muito boa noite, meus caros irmãos, que o Mestre Jesus nos abençoe, nos levando sempre em busca da nossa espiritualidade, em busca do autoconhecimento. Hoje vamos iniciar o estudo do capítulo 10 da Gênese, Gênese orgânica, e nesse capítulo nós vamos tratar da formação primária dos seres vivos, que vai ser comentado hoje, depois princípio vital, geração espontânea, escala dos seres orgânicos e o homem corpóreo. É um capítulo um tanto metódico, um tanto que Kardec nos fala sobre a formação, a gênese orgânica, para que a gente entenda quando, no capítulo 10, vamos estudar gênese espiritual. Para entender a gênese espiritual, o princípio espiritual, a união do princípio espiritual à matéria, hipóteses sobre a origem do corpo humano, a encarnação dos espíritos, reencarnações, emigração e imigrações dos espíritos, a raça adâmica, doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso, são temas tratados no capítulo 11. Para que a gente entenda a gênese espiritual, é necessário um pouco dos estudos da agênese, não é? Então hoje eu vou iniciar apresentando um vídeo, um documentário sobre a origem da vida, e nessa parte desse documentário nós vamos assistir um vídeo de aproximadamente 6 minutos, 6, 7 minutos, como introdução do tema da formação primária dos seres vivos, como a vida biológica se formou no orbe terrestre. Então, a história primordial da Terra é, de fato, uma narrativa incompleta. Mas apesar da ausência de provas físicas, a maioria dos cientistas acredita que a vida se originou quando a energia atingiu substâncias inorgânicas nos oceanos, crosta e atmosfera do planeta, para criar os componentes básicos para a primeira célula autorreplicante. Ao pensar na origem da vida, as regras, e não digo da própria ciência, mas da filosofia subjacente, as regras dizem que para resolver o problema, você pode usar matéria, energia, lei natural, irregularidades naturais e processos do acaso. Mas o seu kit de ferramentas acaba aí. O que você não pode usar, de acordo com as regras, as ditas regras da ciência, é mente ou inteligência. Se tivermos que dar um nome a essa posição, não tem um nome melhor do que materialismo científico. Uma filosofia que diz que a única explicação aceitável deve ser dada com base na matéria e na energia. E se você não consegue resolver o problema com essas ferramentas, você não pode mudar as regras. Então, partindo dessa perspectiva, como a vida se originou a partir de apenas matéria e energia? Agora, tenta resolver o problema. Como construir uma célula? Toda vida que já existiu na Terra é composta de células. E os indícios para sua origem estão entrelaçados em uma rede de máquinas moleculares. Dentro de uma célula eucarótica moderna, mecanismos biológicos complexos fazem o seu trabalho enquanto estão suspensos em líquido. Não há vida nessas máquinas, mas juntas elas permitem crescimento, movimento, metabolismo e reprodução. As funções vitais da vida. Cada componente dessa fábrica celular é feito de grandes moléculas compostas. E as mais numerosas são as proteínas. Com funções modernas, as proteínas foram projetadas para desenrolar e copiar informação genética em uma cadeia de DNA. Desencadear reações químicas com formatos encaixáveis. Controlar a passagem de eletrólitos e nutrientes pela membrana celular. Tipo de proteína, cinesina. E carregar recipientes cheios de carga por andaimes, também feitos de proteína.
que se montam sozinhos e vão até os lugares necessários da célula. Ampliado 500.000 vezes, um glóbulo vermelho contém 280 milhões de proteínas hemoglobinas, cada uma com a função de carregar oxigênio. Isolando uma delas, descobrimos que cada proteína é feita de centenas de moléculas menores chamadas aminoácidos. São encontrados 20 tipos diferentes de aminoácidos em organismos vivos. A estrutura química distinta de cada molécula permite a formação de mais de 100.000 tipos diferentes de proteínas. A construção começa quando aminoácidos selecionados são organizados em uma cadeia. É um processo que costuma ser comparado à organização de letras do alfabeto em palavras e frases com significado. Se esses componentes tiverem a sequência correta, a cadeia se dobra em uma proteína pronta para cumprir a sua função dentro da célula. Mas se os aminoácidos forem arranjados na ordem errada, a cadeia não vai se dobrar e eventualmente será destruída. A célula viva mais simples contém pelo menos 300 tipos diferentes de proteínas e o mecanismo biológico necessário para crescer, se reproduzir, converter energia, guardar e processar informação genética e proteger os seus conteúdos do mundo externo. Componentes e funções similares também seriam necessários na primeira célula viva. Agora vamos aplicar essa química básica a uma teoria familiar para a origem da vida. Os cientistas especulam há muito tempo sobre oceanos primordiais cheios de aminoácidos que flutuavam como carrinhos de bate-bate. Talvez algumas dessas colisões aleatórias tenham produzido uma cadeia longa o suficiente para se dobrar em uma proteína. Depois, mais aminoácidos se juntaram a mais cadeias que se dobraram em ainda mais proteínas. Simultaneamente, outras moléculas complexas, incluindo ácidos nucleicos, gorduras e açúcares, também se juntaram para formar componentes essenciais. Então, sem previdência ou direção, a combinação certa de moléculas se juntou de alguma forma nessa sopa química para formar uma membrana que envolvia todas as máquinas específicas necessárias para uma célula autorreplicante. E pronto! Vida a partir de uma matéria não viva. Tudo parece tão plausível. O problema é que, na Terra primitiva, a complexidade interna necessária para sobreviver seria enorme. Porque a vida, como a conhecemos, é caracterizada por máquinas celulares e muitas delas. E se você tirar esse hardware essencial, a célula deixa de existir. Porque chega um momento em que ela não consegue se simplificar mais e ainda existir. Uma simplificação maior seria a morte. Costumamos ouvir críticas como: você não pode projetar a biologia celular moderna no passado. Porque o que quer que tenha sido a primeira célula, ela era mais simples do que o que vemos hoje. Tudo bem, eu posso entender isso como uma premissa. Descreva então a primeira célula. Membrana celular. Para ser a célula viva, você precisa de uma barreira, uma membrana que a proteja do resto do ambiente. Essa membrana precisa permitir seletivamente a passagem de nutrientes específicos e matérias-primas necessários para combustível e energia. Você também vai guardar grandes quantidades de informação genética em cadeias de espiral de DNA. Essas instruções detalhadas para a vida são copiadas com uma precisão notável. Então, em fábricas chamadas ribossomos, essa informação é convertida em cadeias de aminoácidos e proteínas. Replicação celular. Por fim, você vai estar equipado com tudo que precisa para reproduzir as gerações futuras de células. Essas funções básicas são realizadas por todos os seres vivos.
são, de certa forma, características do que significa estar vivo. Então, seja uma célula do passado, uma célula bem simples, ou uma célula mais complicada de hoje em dia, não faz diferença, ela vai precisar realizar essas funções. Grande parte dos químicos acredita, assim como eu, que a vida surgiu espontaneamente, a partir da mistura de moléculas na terra prebiótica. Como? Eu nem imagino. George Whitesides, químico, Universidade Harvard. Apesar dos Grande parte dos químicos acredita, assim como eu, que a vida surgiu espontaneamente a partir de misturas de moléculas na terra prebiótica. Como? Eu não faço ideia. George Whitesides, químico da Universidade de Harvard, não é? Então, deixa eu desligar aqui. Pelo que vocês viram, estão me ouvindo? Ok. Então, quando os grandes biólogos da atualidade falam sobre terra prebiótica e dessas composições químicas de formações primitivas, ele vai dizer, e que eu sempre comento, que a Terra é um grande organismo, e ele vai falar que a partir de misturas de moléculas da Terra pré-biótica. E o que vem a ser pré-biótica? Na atualidade, como ele comentou, que as bactérias de hoje não são as mesmas bactérias de bilhões de anos, quando as primeiras formas de vidas moleculares começaram a ser formadas nas profundezas do mar através dos protoplasmas. Mas para que a gente entenda o significado da palavra prebiótica, na realidade hoje são produtos cheios de bactérias. Prebióticas são bactérias, não é? Saudáveis, algumas utilizadas nos queijos, no iogurtes fermentado, que fazem parte da classe. E também é possível a gente encontrar em sachês e cápsulas e os bichinhos dos lactobacilos, não é? Então, prebiótico é isso. Só que o que ele questionou, que há bilhões de anos para formar essas proteínas genéticas havia bactérias e eles não sabem explicar a origem dessas bactérias. Então, essa fase prebiótica da Terra não durou muito tempo na história do planeta, levou aproximadamente 500 milhões de anos, mas nesse tempo todas as moléculas necessárias para o metabolismo e para a propagação de informações de um gene primordial, como a gente estava vendo aqui, né? E a automontagem, a sua autorreplicagem de uma membrana para a protocélula que iria formando uma cadeia genética, ele ficaria, eu diria assim, que isso mostra que o ambiente químico prebiótico de trilhões e trilhões de bactérias que estava no seio tépido da Terra era um complexo, com o planeta fornecendo as condições ideais em sua superfície para a geração de moléculas necessárias à vida. Essas são condições, meus amigos, muitas vezes que seriam favoráveis do que as no meio interestelar. Para essa geração, como temperatura, densidade, água no estado líquido, relâmpagos e atividade vulcânica, a Terra prebiótica pode ser tratada como um sistema aberto, em que energia e matéria estão sendo continuamente adicionadas, mas ainda assim em equilíbrio térmico local. O que eu estou querendo dizer é que o planeta Terra era um grande caldeirão
aonde as bactérias estavam nos seus processos primários, como vocês viram aí, que eles falam da evolução dos glóbulos vermelhos, não é? E que dentro desses glóbulos vermelhos teria mais de 200 milhões de proteínas que iriam futuramente dar a carga genética da composição física nossa, não é? Então, por que eu apresentei esse vídeo? Para que a gente entenda de uma forma mais clara a formação primária dos seres vivos, quando Kardec ele vai fazer comentários nesse capítulo. Eu vou tentar resumir o capítulo e vou fazer uma associação repetida vezes. O que eu vou falar agora, eu vou falar nas próximas aulas sobre o princípio inteligente do universo, como o espírito, como os espíritos foram coordenando a construção da nossa cadeia genética e queria dar vida à diversidade de formas de seres viventes na Terra e cada qual no seu estágio de evolução, não é? Então ele diz assim: tempo houve em que não existiam animais, logo eles tiveram começo. Cada espécie foi aparecendo à proporção que o globo adquiria as condições necessárias à existência delas. Isto é positivo, como se formarem os primeiros indivíduos de cada espécie. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie, não é? Compreende-se que, existindo um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram, mas esse primeiro casal, de onde saiu? Vocês viram aí aquela evolução de toda uma cadeia genética, né, das proteínas se replicando, levou bilhões de anos para chegar à complexidade desse reino animal, desse reino vegetal que existe hoje dentro do organismo vivo da Terra, da Mãe Gaia, do planeta Terra. É um desses mistérios, vai dizer Kardec, é um desses mistérios que entendem com o princípio das coisas e sobre as quais apenas se pode formular hipóteses. Aí Kardec vai falar de algumas hipóteses e que André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, eu venho citando Evolução em Dois Mundos, porque o livro A Gênese, ele antecedeu o que André Luiz iria apresentar de forma científica sobre a evolução em dois mundos, a evolução das formas de vida na Terra e a evolução do mundo espiritual. A evolução se dá proporcionalmente na mesma escala na Terra e no mundo espiritual, nos quadrantes espirituais. Então, se você evolui espiritualmente, você evidentemente vai evoluir todas as formas de vidas existentes no orbe terrestre. Porque a vida na Terra, todas as formas de vida, desde a bactéria até o ser mais complexo que somos nós, o Homo sapiens, está diretamente ligado à evolução espiritual, à evolução do mundo espiritual. Então, vamos dizer assim que a genética espiritual, a ciência espiritual, os engenheiros siderais do mundo espiritual é que acompanha geneticamente a evolução das espécies encarnadas na Terra, porque esses espíritos, as formas de vida biológicas, as bactérias, está sob a égide das inteligências desses engenheiros siderais que manipulam a formação das diversidades de raças de animais que existem na Terra sob a proteção desses seres espirituais. É evidente que eu estou falando aqui é de conhecimento de todos, mas a cosmologia moderna,
a astrofísica, ele jamais vai admitir que existe uma inteligência manipulando o desenvolvimento genético das espécies viventes na Terra, não é? Para ele, isso não passa de uma utopia, de uma ficção científica, mas os espíritos vêm mostrar outra realidade. Então é exatamente isso que Kardec está dizendo aqui, não é? A ciência ainda não pode resolver o problema, pode, entretanto, pelo menos encaminhá-lo para a solução. Eles não tinham a palavra absoluta. A ciência, na teoria de Charles Darwin, que Kardec e Charles Darwin, eles foram contemporâneos, eles estavam engateando para entender essa dinâmica do que os espíritos, na sua quarta revolução, que eu sempre comento que a primeira revolução, ou seja, a primeira revelação ou revolução, foi com Moisés. A segunda revolução com Jesus. E o advento da terceira revelação ou revolução foi o advento do Espiritismo na Terra. E aí eu digo que a quarta revolução está em processo, que é a continuidade da terceira revelação, da terceira revolução, com o advento de uma série de mensagens que seriam psicografadas especialmente por Chico Xavier, queria derramar uma enxurrada de textos científicos narrados pelo espírito de um médico que viveu na Terra, cujo nome dele se chamava André Luiz Oswaldo Cruz, que depois ele, para não se comprometer com o seu nome de Oswaldo Cruz, ele assina o pseudônimo de André Luiz, não é? É esta a questão primordial que se apresenta. Cada espécie animal saiu de um casal primitivo ou de muitos casais criados, ou, se o preferirem, germinados simultaneamente em diversos lugares. Houve uma germinação em diversos lugares, vai perguntar Kardec. Essa última suposição é a mais provável. Pode-se mesmo dizer que ressalta da observação. Com efeito, o estudo das camadas geológicas atesta nos terrenos de idêntica formação e em proporções enormes a presença das mesmas espécies em pontos do globo muito afastados uns dos outros. A camada da Terra já estudamos quando a gente estudou o capítulo 8, falando sobre a geologia da Terra, não é? Essa multiplicação tão generalizada e, de certo modo, contemporânea, fora impossível com um único tipo primitivo. Do outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo de um indivíduo nascente, está sujeita a tantas vicissitudes que toda uma criação poderia ficar comprometida sem a pluralidade dos tipos, a pluralidade das existências que Kardec vai falar no Livro dos Espíritos, na questão 189, que nós vamos estudar a Gênese com a questão 189 do Livro dos Espíritos, como também do capítulo do Livro dos Espíritos que trata dos três reinos, especialmente a pergunta 606 a 610, que vai fundamentar os nossos estudos neste capítulo 10 e também no capítulo 11. Nós vamos associar o estudo do Livro dos Espíritos com esses dois capítulos, porque tem respostas lógica que os Espíritos deram a Kardec no Livro dos Espíritos, que está associado ao que nós estamos estudando hoje e nos próximos capítulos. Então, por favor, James, pode repetir por favor capítulos? Pluralidade das existências do Livro dos Espíritos, questão 189, e o capítulo do Livro dos Espíritos
dos Três Reinos, capítulo do Livro dos Espíritos, dos Três Reinos, questão 606 a 610. Eu gostaria que os digníssimos amigos se debruçassem sobre o Livro dos Espíritos, pluralidade das existências e dos Três Reinos, o outro capítulo, porque quando abordar o tema Gênese espiritual, nós vamos buscar o Livro dos Espíritos, porque está associado a esses próximos capítulos, ok? O capítulo 11 é qual questão, James, por favor? 606 a 610 dos Três Reinos, não é? Certo. Certo. E o capítulo 11, qual foi a questão que você falou? 189, Livro dos Espíritos, Pluralidade das Existências. Capítulo Pluralidade das Existências. Não, você falou capítulo 10 e falou também do capítulo 11. Agora foi a questão que eu não anotei. Capítulo 11? Eu falei capítulo 11? Então eu falei de forma equivocada. Tá ok. Então eu falei de forma equivocada. Gente, tem nota aí, passa pra gente. Eu coloco, eu vou colocar no grupo. Eu coloco lá no grupo. Tá certo? Tá bom. Então, para que a gente entenda o estudo da Gênese espiritual, para que a gente entenda se o nosso amigo argentino Walter, de onde é que Walter vem evoluindo, se ele evoluiu de uma bactéria, não é? Então é necessário a gente estudar essa matéria um tanto muito, vamos dizer assim, um tanto muito complexa. Então no item 3, Kardec nos chama a atenção. A formação dos primeiros seres vivos se pode deduzir por analogia da mesma lei, em virtude da qual se formaram e formam todos os dias os corpos inorgânicos. À medida que se aprofunda o estudo das leis da natureza, as engrenagens que de início pareciam tão complicadas se vão simplificando e confundindo na grande lei de unidade que preside a toda a obra da criação, a unidade divina da criação. Essa unidade divina que iria gerar, vamos dizer assim, o protoplasma divino, não é? Porque eu sempre comento que bactérias, fungos, todas as formas de vidas molecular que compõem o nosso planeta Terra, né, que compõe o universo, está mergulhado nesse protoplasma divino do Criador. Tudo é uma inteligência em evolução. Eu vou tentar simplificar para que vocês pensem, não é? O vírus do Covid-19, o Corona-19, o Covid, é uma bactéria que, como eu comentei na semana passada, se não houvesse uma vacina para combatê-la, ela iria dizimar toda a raça humana, iria se proliferar de outra forma. Tudo está em evolução, tudo tem a partícula divina do Criador. Olha que coisa fantástica. Você sabe quantas... Eu vou repetir o que eu comentei aulas anteriores. É uma esponja de lavar pratos, não é? Eu deveria ter pego uma esponja minha aqui, mas agora não dá tempo, eu não posso sair aqui do meu home office. Mas eu deveria ter pego uma esponja nova. Eu ia mostrar a vocês uma esponja nova e uma esponja usada. Uma esponja usada tem aproximadamente 25 milhões de bactérias. O nosso intestino grosso e fino tem bilhões e bilhões de bactérias, não é? Então, tudo na vida
é coordenado sobre uma inteligência. Todo na vida, no universo, é envolvido sobre a inteligência. Quando esse cientista da Universidade de Harvard, esse químico, ele chegou a uma hipótese. Grande parte dos químicos acreditam, assim como eu, que a vida surgiu de forma espontânea. Será que a vida surgiu de forma espontânea? Ou uma inteligência estava manipulando a formação dos genes, das proteínas, porque não existe casualidade, existe sincronicidade, sintonia, similitude. E aí ele diz que a partir de misturas de moléculas na terra prebiótica, não é? Nessa terra que estava sobre uma sopa de bactérias, como essas bactérias surgiram, eu não faço ideia, vai dizer o George, o professor de química da Universidade de Harvard. Mas quando a gente estuda a Gênese e estuda a evolução espiritual nos dois mundos, nós vamos perceber claramente, como eu comentei anteriormente, que está sob a força telúrica de inteligências trabalhando exaustivamente para a evolução de todas as espécies existentes no orbe da Terra. E continuará nesse processo de evolução ainda há milhões e milhões de anos, até chegar a alguns bilhões de anos, quando o planeta Terra já não mais necessitará ter essas formas de vida, porque todas as formas de vida existentes no orbe terrestre já evoluiu para outros estágios de vibrações que não mais precisa estar aclisorado ou acoplado no corpo físico. Nós não precisaremos mais de ter esta massa densa, esse corpo físico com 10 trilhões de células, porque já nos tornamos espíritos etéreos, espíritos altamente evoluídos que não necessitamos mais de encarnar em planetas. Nós já nos tornamos, vamos dizer assim, participante ativo como co-criador em plano maior, não é? Então isso é que Kardec vem querendo nos dizer na linguagem daquela época, e que André Luiz, em várias séries de suas obras, ele vem abordar essa questão. Agora, a questão 4, item 4, quando ele diz a química considera elementares umas tantas substâncias como o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, o cloro, o iodo, o flúor, o enxofre, o fósforo e todos os metais, combinando-se, elas formam os corpos compostos de óxidos, de ácidos, os sais. Okay. Misturava, né? Misturaria. Ok. Sandra? Eu colocaria água, legumes, proteínas, tempero e o fogo, né, para cozinhar. Ótimo. Basicamente isso. Isso. E aí, na medida que você acendesse o fogo, ela ia começar a ferver, chegar a uma certa temperatura, não é? Como você falou, botar proteína, botar um osso de tutano, né, Suzana? Não é? E por aí vai. Agora, quando você desligasse o fogo e deixasse ele adormecido... Não, que eu não como carne de boi. Estou citando exemplo, né? Eu gosto mais de uma sopa vegana. Mas se você desligasse o fogo, com o passar do tempo, o que é que você iria observar naquele caldeirão de sopa, depois de algumas horas desligada? Ele iria compactar, consolidar, vamos dizer assim, né? Ele ia compactar, você ia ter uma camada gelatinosa
não é isso? É De gordura. de gordura. É exatamente isso, Suzana. O planeta Terra, meus amigos, era um caldeirão de sopa fervente que os arquitetos, os engenheiros siderais, bombardearam durante milhões de anos, colocando dentro desse caldeirão para a construção de uma sopa com diversidades de bilhões e bilhões de bactérias, e que essa panela fervente que foi a Terra, que perdurou durante 3 bilhões de anos fervendo, para quando ele esfriasse, surgisse essa camada, e com essa camada iria dar origem às primeiras formas de vidas prebióticas, as primeiras formas de vidas unicelular, os protoplasmas, para daí em diante, depois que a Terra já estava, o caldeirão já tinha esfriado, não é? Essa sopa de bactérias alienígenas já estavam na superfície da Terra, iria levar mais alguns bilhões de anos na sua espécie de evolução. Então, resumindo, é isso que Kardec está querendo dizer aqui nesse capítulo sobre a formação primária dos seres vivos. Então, quando ele diz, no item 7, que eu estou fazendo um resumo, o item 7, quando ele diz, os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas, isto é, pela combinação de uma certa quantidade dos princípios constituintes. Que princípios constituintes são esses? Foi o que esse professor de química da Universidade de Harvard, ele estava falando, que não existe, não é, coincidência essa constituição das proteínas genéticas, não é? Os aminoácidos, que daria a formação, uma diversidade de cadeias, não é? Que não existe, como é que ele quer dizer assim, que essa terra primitiva, não é? Daquela época, e que esses produtos químicos, eles não estavam aleatórios. Havia, como eu sempre comento, uma inteligência sincronizando a similitude de uma proteína a outra para surgir essa complexidade. Quer ver um exemplo do que eu estou falando? O livro Memórias do Suicida. Há um capítulo no livro Memórias do Suicida, que agora eu não estou me lembrando, que eu li esse livro tem muitos anos. Tem um capítulo que Camilo Botelho, que foi um ex-suicida, ele chega na cidade universitária, no plano espiritual, aonde ele estava vivendo. Ele vai ver um corpo que será utilizado, é um corpo genético da reencarnação de um futuro espírito que vai reencarnar na Terra. Ele vai neste centro, neste laboratório de pesquisas no plano espiritual, que ele fica maravilhado com as cópias humanas, de corpos humanos, de vestimentas humanas, que vai ser utilizada para a reencarnação de alguns dos personagens do livro, não é? Inclusive do próprio Camilo. E aí o que chama a atenção nessa narrativa é que no mundo espiritual, os engenheiros, nós não temos os geneticistas na Terra, que trabalham com a engenharia molecular, todo esse conhecimento, este arcabouço de conhecimento científico na área da genética que nós temos na Terra, é oriundo das experiências desses médicos geneticistas do mundo espiritual, que reencarna
com esse conhecimento para impulsionar o progresso da humanidade no que se diz respeito à questão da ciência e da genética. Então, Camilo fica maravilhado quando ele vê que os cromossomos, que as proteínas, uma deficiência genética, uma carga genética deficiente no cromossomo também, vai fazer parte da experiência reencarnatória daquele espírito que já vai reencarnar, trazendo esse corpo, vamos dizer assim, essa genética com determinado tipo de dificuldade. André Luiz, no livro Missionários da Luz, se eu não me engano, ele vai dizer que uma senhora iria reencarnar em um corpo de uma mulher muito linda, uma mulher em um corpo biológico perfeito. E o espírito pediu-lhe: eu não gostaria de nascer com um corpo belo, um corpo perfeito. Eu necessito reencarnar com problema na tireoide. E aí os espíritos foram mexer lá na tireoide do corpo modular, no plano espiritual, que serviria de instrumento do corpo físico desta mulher quando reencarnasse. Mas, James, como isso ocorre? Ocorre no campo do perispírito. Ou como Hernani Guimarães vai dizer, o MOB, o modelo organizador biológico. É o perispírito que vai moldar a modelagem do corpo físico. O nosso corpo físico, esse corpo aqui que vocês estão vendo, de Reinaldo Gianecchini, eu não pareço o Reinaldo Gianecchini, Cristina? Com essa eu vou até... com este corpo que cada um de nós temos, o corpo físico nosso é um reflexo, é uma xerox da modelagem perispiritual. Então, com toda esta explicação, essas composições ocorrem do plano espiritual para o plano físico. E aí, eu tenho um trecho aqui do livro Evolução em Dois Mundos, que ele diz o seguinte: células e corpo espiritual. Princípios inteligentes rudimentares. Com o transcurso dos evos, com o transcurso dos milhões de anos, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre, nos animais superiores e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que as senhoreia depois do berço ou depois do túmulo. Deu para entender? Nós vamos abrir aqui para perguntas. Eu vou repetir, não é? O princípio inteligente rudimentar do espírito, com o transcurso dos milhões de anos, surpreendemos as células como princípios inteligentes. Ou seja, André Luiz está dizendo que as células também é um princípio inteligente de feição rudimentar a serviço do princípio inteligente que é o espírito. Percebeu? Então, na medida que você vai, Cristina, evoluindo espiritualmente, a célula vai também evoluindo no seu princípio. Percebeu? Então, quando você dialoga com os seus 10 trilhões de células, alguém aqui já teve a curiosidade de ter um bate-papo com o próprio corpo físico? Não? Eu vou ensinar. Quando você não estiver bem e você tiver com algum problema intestinal, ou algum problema no fígado ou no rim, algum problema, dialogue com as suas células.
não é? Minhas células que compõem o meu fígado, que compõem o meu rim, que compõem alguma parte do meu corpo, os meus nervos. Eu sei que vocês estão muito tristes, mas eu gostaria de ter um diálogo sério. Como eu sou o rei que se encontra no palácio, o palácio é o cérebro, o rei é a pineal, é a epífise, aonde está conectado as energias mais latentes, aonde o espírito está mais lúcido. Então a mente que é o castelo do rei, e o rei é a pineal, é a epífise, o princípio inteligente que está em comunicação direta, que é o espírito, direta com a pineal e com todos os demais chakras, mas especialmente a pineal. Meus súditos do fígado, eu sei que são bilhões de células que compõem esta comunidade do fígado. Eu sei que são mais milhões que compõem o intestino grosso, o intestino fino. Dialogue mentalmente. Então, quando você cria essa conexão mental de dialogar com o seu próprio corpo, estabelecer uma conexão de trocas de energias, um fenômeno ocorre. Porque como nós vamos estudar na semana que vem, nós vamos estudar princípio vital. Dentro da formação primária dos seres vivos, nós vamos estudar esse princípio vital e podemos falar sobre os chakras, sobre esse princípio vital que vitaliza, que dá vida às células, não é? Esse magnetismo das células, né? Então, é como Cristina está dizendo aqui, estabelece harmonia e um equilíbrio quando a sua mente dialoga com suas próprias células, não é? Ok? Então agora eu vou passar para que vocês formulem perguntas, que a gente possa interagir. James, eu tenho uma pergunta para fazer, é o seguinte, eu, Andelena, não foi uma coisa assim profunda, porque foi só mesmo para ler, para me inteirar sobre alguma coisa sobre Darwin, quando ele diz que os seres, não existe o mais forte ou o mais fraco, né? Que existe o que sobrevive, o mais forte não, o que continua a reprodução é o que sobrevive ao meio, ok? Agora eu quero trazer isso, por exemplo, para o que você me diz das superbactérias? Ou seja, essa mutação que vai indo, até que, por exemplo, você tem um antibiótico que está ali numa bactéria daquela, tá certo? Então, chega algum tempo que ela torna-se resistente, então aquilo já não serve mais. Então, tem alguma correlação com isso aí? Ou seja, ela sobreviveu a isso, por isso ela recebe esse nome de mais forte? De super, né? Como eu não sou químico, não sou biólogo, mas elas vão se reproduzindo, vão se fortalecendo. Essas super bactérias, na realidade, elas vão ganhando resistência por conta de transmutações que determinadas bactérias sofrem. E elas vão se replicando e fortalecendo. Então, quando eu comentei anteriormente, se não houvesse uma vacina para combater este vírus, esta bactéria, elas vão é o que a gente chama de mutação, não é? Essa mutação vai fazendo com que ela se fortaleça e ela acaba se tornando uma cadeia vamos dizer assim, de bactérias muito mais resistentes. Por isso que as vacinas, elas têm que estar sempre sendo atualizadas, porque essas bactérias, elas vão se replicando, vão se fortalecendo, não é? Um exemplo, uma gripe simples nossa, como aconteceu na época de Marechal Rondon, o indigenista Marechal Rondon,
quando ele desbravou o interior do Amazonas, no início do século XX, teve tribos indígenas que pegou uma gripe simples de um branco. Essa gripe que a gente tem, uma gripe tão simples, praticamente dizimou uma parte de alguns índios por conta do seu sistema imunológico, que não tinha esse vírus, não é? Eles não eram imunes a isso, não é? Então, então isso aí então é previsto, no caso, pela espiritualidade, né? Essa mutação. E aí a própria espiritualidade já fez esse estudo, né? Porque a vacina veio de lá para cá, não é isso? Não, mas aí um exemplo, essa sua pergunta aí já tem outro direcionamento. Tem muitas questões que somos nós que somos responsáveis. Quando eu comentei aqui em lives anteriores sobre os co-criadores em plano maior, que são os espíritos, e os co-criadores em plano menor, que somos nós, não é? Então, muitas dessas bactérias, o que André Luiz vai dizer, que às vezes são os nossos próprios miasmas psíquicos e espirituais que vai criar esse tipo de bactérias, não é? Somos nós, há momentos que somos nós que criamos isso, como ele vai afirmar. Suzana. Então, assim, complementando o que Sandra falou, eu tenho a impressão que no caso dessas superbactérias, né, seja elas uma consequência do nosso incautismo ou da própria natureza, mas talvez a gente ainda não tenha conseguido tecnologicamente conhecimento porque as bactérias, e tem um livro que eu estou aqui tentando me lembrar, o título, sobre o perispírito, é um livro azul, talvez você conheça muito, ele vai falando sobre a origem da vida, né? E ele começa a falar sobre isso. Então, as bactérias, os vírus, eles têm vida o objetivo é viver, né? É se manter viva a sua espécie. Então, ele vai sempre se aprimorar, né? Sempre se diversificar, como o coronavírus, que se diversifica para continuar existindo. Então, é o princípio básico da vida. E aí, talvez sejamos nós que ainda não tenhamos desenvolvido a capacidade tecnológica de combatê-los, né? Talvez a vida deles se promova mais rapidamente do que a nossa capacidade científica, né? Exatamente. Por isso que a gente ainda não os combata, né? Pode ser também que seja essa questão, né? Tudo é vida, então a vida eu acho que é isso. Muito bem, Suzana. É exatamente isso, né? É o que a gente comenta, né? Como é o nome do livro, Cristina? Perispírito. Tem o de Hernani Guimarães Andrade. O perispírito e suas modulações. Isso. Luiz Gonzaga Pinheiro. Isso, esse mesmo. Ele é fantástico. Esse livro de Luiz Gonzaga, Perispírito e suas modulações, ele vai falar exatamente isso que Suzana colocou. O livro Perispírito, de Hernani Guimarães Andrade, que é um livro mais antigo, Perispírito e Alma, ele vai falar sobre o modelo organizador biológico. Ele também vai falar dessas questões. O que nós estamos buscando entender, dentro de uma linguagem mais acessível, e a conclusão que estamos chegando, nas considerações de todos vocês, de que todas as formas de vida na Terra estão em evolução, não é? Se a gente não combater a proliferação desses vírus, eles vão se replicando, vão se fortalecendo, vão criando uma cadeia, e o mais forte domina o mais fraco. E quando eu falei da bucha, não é, Suzana? Se numa bucha tem 25 milhões de bactérias, o nosso corpo humano ele tem milhões e milhões de bactérias.
Então, se você não cuidar do seu corpo físico, que tem um conjunto de milhares e milhares de bactérias, você é destruído. O mais forte quer prevalecer. Então, tudo na existência terrestre é regido por uma inteligência que manipulam, conforme o Luiz Gonzaga fala aí no perispírito e suas modelações. Essas modelações genéticas que André Luiz vai falar no livro A Gênese. O que Luiz Gonzaga fala está lá dentro do livro, está lá dentro do livro Evolução em Dois Mundos, não é? E que Suzana disse que é um livro um tanto complexo, não é, Suzana? Ou Sandra, não é? Eu não. Então, eu estou falando Sandra, desculpa. Eu tentei ler ele, entendeu, James? E eu tive dificuldade porque eu achei ele um livro que tem, assim, uma linguagem técnica muito apurada, entendeu? Então, dificultou um pouco o meu entendimento. Então, ok? Então, a ideia é que a gente tenha esse conhecimento sobre a gênese orgânica para que a gente busque ter uma maior clareza quando a gente começar a estudar sobre a gênese espiritual. E eu iniciaria numa pergunta, né? Uma pergunta sem dar resposta, não é? Como o princípio inteligente do universo, o espírito, se vinculou à matéria. Isso é uma pergunta. Pode falar, Diogo. Não, ok. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito da inteligência na matéria, né? Todo o processo que nós estamos estudando, principalmente esse capítulo, a gente percebe a presença inteligente, né? Externa ao corpo, externa ao organismo. Mas, mesmo assim, na evolução que nós estamos, enquanto ser inteligente, nos prova exatamente a presença ou a aproximação de princípios inteligentes manifestados no corpo. E, inclusive, na conjugação, na combinação ou decomposição de substâncias. E aí, nessa questão que ainda, talvez ainda falhou exatamente, do missionário da luz, que é toda a estrutura da formação do nosso corpo físico, eu gostaria de trazer, ou perguntar a você, James, exatamente essa relação que me parece muito inteligente dos dois corpos que se formam no óvulo, né? Os dois gametas, digamos assim. Porque não dá somente para compreender, não aceitar, de que eles foram simplesmente manipulados pela consciência externa. É muito químico, é muita matemática, né? E se fosse assim, como seria a influência exatamente dos dois corpos, o homem e a mulher, o casal, nesse caso, impossibilitando essa corrida, né? Definido, predefinido, exatamente, que é da espermatozoide e até se encontrar com o óvulo feminino. Então, me parece que dependendo dessa inteligência humana, da inteligência dos seres que acompanham esse humano, essa movimentação já pode ser, talvez, uma indicação da inteligência, né? Porque é muito matemático, muito inteligente essa aproximação, não é à toa, e não é simplesmente sem a ação do ser humano. Esse assunto que Diogo está levantando agora é um assunto que eu gostaria de aprofundar no tema Gênese espiritual. Então, quando eu pedi a vocês para analisar a questão 189 do Livro dos Espíritos, desde o início de sua formação, igual aos espíritos da plenitude de suas faculdades, não é?
os espíritos vai dizer que não, pois que para o espírito como para o homem também há infância. Nós sabemos, eu vou dar uma ilustração, mas a gente aprofunda esse assunto lá para frente. Joana de Ângeles, no livro, deixa-me ver o livro aqui, James, deixa eu pegar aqui o livro. No livro, tá vendo aqui o livro? Sim, sexo e consciência. Sexo e consciência, o sexo na condição de atavismo predominante dos instintos primários essenciais desempenha papel importante no progresso da saúde psicológica e mental, olvidando também o de natureza física, caracterizando-se como importante função biológica que permite a continuidade da vida na Terra. Esse livro, eu estou preparando um trabalho, um seminário para falar sobre sexo e consciência, fundamentado em cima disso. Então, eu vou ilustrar a pergunta de Diogo. Joana de Ângeles narra em um dos capítulos, que são os relatos de Divaldo, que eles foram até uma residência de um casal, aonde esse casal iria ter relações sexuais, não é? E que dessa relação sexual, o esperma iria penetrar pelas trompas de Falópio, como eu sempre falo, e penetrar no óvulo. E aí, Joana leva Divaldo, o espírito de Divaldo, fora do corpo físico, até essa residência, para em desdobramento espiritual acompanhar o processo do início do desenvolvimento desse gameta, que eu achei fantástico. E aí ele vai dizer o seguinte, Diogo, que o espírito reencarnante já estava se acoplando psiquicamente às energias genéticas dos seus futuros pais. E que o espírito, que eu acredito que foi o nosso caso, todos nós que estamos aqui na sala, acredito que nós tivemos o livre-arbítrio de escolher qual era o nosso gameta que iria formar esse corpo físico, porque lá anteriormente, no mundo espiritual, a gente já tinha estabelecido isso. E aí ele vai dizer nesse livro que o espírito, ele que vai conduzir a formação desse gameta sobre a energia do, vamos dizer assim, numa linguagem mais simples, a energia do espírito, o psiquismo espiritual do reencarnante é que vai conduzir o esperma que vai penetrar no óvulo de acordo com a sua estrutura espiritual que ele já possuía no plano espiritual, como eu comentei, que é o perispírito, não é? E daí em diante haveria essa acoplagem, essa conexão do perispírito, aquelas formas miniaturizadas que tanto André Luiz vai falar isso, como o Divaldo fala nesse livro Sexo e Consciência, de que ali se iniciaria o processo do princípio inteligente, que é o espírito, na forma embrionária, no seu processo de desenvolvimento. Esse assunto nós vamos tratar quando a gente falar sobre a gênese espiritual, sobre a encarnação dos espíritos, não é? Sobre a encarnação dos espíritos, reencarnações, não é? E como se dá esse processo reencarnatório, não é? Gente, hoje eu gostaria de encerrar mais cedo porque eu tenho que ir para uma outra atividade e a atividade começa às 7:50. E gostaria de contar aí com a colaboração de todos vocês, da gente terminar mais cedo hoje. Pode ser? Pode, tranquilo. Ok? Tranquilo. Então vamos pedir hoje a nossa amiga Ana Cláudia. Seja bem-vindo, Ana Cláudia, para você fazer a prece de encerramento. Abra o microfone, Ana Cláudia.
ouvindo, Ana Cláudia? Olá, boa noite. Você pode fazer a prece de encerramento? Sim, posso, tranquilo. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos e agradecer ao Mestre Jesus por essa oportunidade de conhecimento dentro da sua doutrina, bem como solicitar aos espíritos amigos da Casa do Caminho que continuem nos auxiliando durante essa noite e que fixe em nossos corações todos os aprendizados. Que assim seja. Que assim seja, minha irmã. Gratidão a todos, uma boa Obrigada. noite. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Fica com Deus. Boa noite, pessoal. Boa Tchau. semana. Tchau.